Que alegria, aleluia. Já me sinto ovelha dessa casa, pastoreado e também um dos pastores pela misericórdia do Senhor aqui. Nós somos chamados para esse tempo para viver aquilo que Deus tem confiado a nós, e nós queremos ser intencionais em tudo, ser boca de Deus, um canal de Deus neste lugar, e nós declaramos os céus de São Paulo aberto sobre a nossa vida em nome de Jesus, amém? Abra comigo Mateus capítulo 11, glória a Deus. Sou muito bem casado com a Fernanda, e se Deus me honrou com filho, Ele também pode te honrar, meu irmão, amém? É só ser fiel a Jesus. Linda, uma mulher de Deus que entendeu o chamado e a vocação, e por isso nós temos vivido aquilo que Deus tem sonhado para nós e através de nós. Mas nós não viemos aqui para falar do nosso casamento, eu vim falar do casamento de Cristo com a sua igreja, aleluia. Mateus capítulo 11, a partir do verso 23, nós faremos a leitura, aliás, a partir do verso 25, até o último versículo, dentro dessa perícope desse texto, no verso 30, todos acharam que diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos exércitos e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Diga, e revelaste aos pequeninos. Verso 26, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. No verso 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Verso 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Você pode exaltar o nome de Jesus. Senhor, nós te exaltamos, glorificamos a obra de Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós devolvemos os louvores e o trono do nosso coração a Cristo, a quem lhe é de direito. A tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, ela divide o indivisível entre a alma e o espírito, juntas e medulas. A tua palavra, que é apta para discernir os nossos pensamentos e motivações do nosso coração. Oramos para que ela rasgue e destrone os nossos falsos deuses, que ela nos chacoalhe, nos edifique, nos console, Senhor, e nos exorte nessa noite, que a tua palavra possa nos ferir, e por isso nós te amaremos. Assim nós oramos e te bendizemos em o nome de Cristo Jesus, aleluia. Mais uma vez, faz barulho para Jesus. Que chique, toalhinha preta, meu Deus. Quem me viu passar na prova. Meus irmãos, eu preciso trazer a sua mente cativa a esse texto, e nós queremos falar sobre a importância do descanso sobre aqueles que caminham cansados. Me permita apenas trazer um panorama dentro do contexto desse texto lido. Quem escreve essa narrativa carrega o próprio nome no Evangelho, conhecido como sinótico. A palavra sinótico, ela quer dizer duas palavras: ver conjuntamente. É uma ideia de que o autor escreve a destinatários específicos. Mateus escreve o Evangelho de Mateus ao povo judeu.
mas um povo judeu conhecido como judeu gentio, ou para alguns helênicos, aqueles que tiveram que sair diante de uma intensa perseguição, estão à deriva de um mundo que está experimentando o verdadeiro avivamento de dentro para fora e não de fora para dentro. O verdadeiro avivamento que Cristo nos apresenta não é pular e sapatear, é sair diante dessa verdade bíblica com o coração completamente rendido e transformado. É um avivamento de dentro para fora que muda a nossa forma de pensar, a nossa maneira de agir. A verdadeira metanoia é um avivamento experimentado no âmago do nosso coração. E quem escreve o Evangelho de Mateus é Mateus, outrora conhecido como publicano Levi. Ele estava naquela coletoria, aquele que seria responsável por cobrar os impostos do seu próprio povo. Eles eram chamados de publicano justamente intencionalmente por causa disso. Eles cobravam os impostos públicos atribuídos a César Augusto, mas sobrecarregavam com impostos e cargas maiores ao próprio povo nativo judeu. Esses publicanos, para a aristocracia judaica, o povo nobre, que tinha pedigree, que conhecia a tradição, eram tratados como pecadores, homens que eram separados. E talvez a expectativa desses judeus nobres era discernir que cada publicano era mais um pecador que arroaçava dentro da tradição, ou tentava neutralizar a tradição de Moisés. Eles eram considerados como traidores. E Mateus está diante do próprio Cristo Jesus, aquele que ascende na Galileia, aquele que nasce em Belém de Judá, mas cresce na pacata Nazaré, aquele que não tem a palavra, ele é a própria palavra, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Ele que entra em cima de um jumentinho em Jerusalém, eles conclamam, rogando e jogando as suas rosas e plantas a caminho, dizendo: ele é o Filho de Deus, hosana nas alturas. Ele é o libertador, ele é o autor, ele é o consumador. Jesus aparece nesse cenário, dentro de uma contradição cultural. De um lado nós temos a força bélica romana, César Augusto e os seus soldados, a quem Deus usa para pavimentar, civilizar o mundo antigo. Do outro lado nós temos a tradição judaica, que preservava a lei, que cuidava dos símbolos, dos ritos. Mas Jesus, ele não assume nem o lado da força bélica imperial e muito menos da religião. Ele veio dizendo: eu aponto, porque eu sou o único caminho, a única verdade e a vida, e aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E Mateus escreve este evangelho, em grande parte aos judeus que estavam longe da sua cidade natal, porque o evangelho que chegara ao coração desses judeus permitiram com que eles experimentassem duras perseguições por causa do evangelho. Irmãos, deixa eu te dizer algo: o evangelho não tem como símbolo uma escada para o sucesso. O evangelho continua tendo como primazia a cruz. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e come on, siga-me. Mas isso exige tudo deles. De um lado, a tradição judaica cansava o povo. Eles não conseguiam entrar por essa porta da graça, por achar que eles seriam salvos por guardar a lei, por preservar os mantras, por serem religiosos, o que permitia com que eles criassem várias escolas que sobrecarregava toda uma nação. A escola que nasce a partir dessa perspectiva é conhecida como Talmud, ou a escola de Talmidim. Uma criança iniciada dentro da tradição começava com 6 anos a aprender a Torá. A Torá
é o conjunto dos 5 primeiros livros das Escrituras: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. A criança se matriculava por um pai, dentro da tradição e na escola Talmud, ou Talmidim, e aprendia a decorar oralmente o Pentateuco. Eu sei que você não, mas irmãos, nós temos dificuldade de guardar as Escrituras, porque preservamos pouco as palavras de vida eterna. E para te conhecer e me conhecer, basta entrar dentro do nosso quarto. Temos mais perfume, sapato e roupa do que Bíblia e livro, porque é isso que valorizamos. Aumentamos a roda do carro, mas não crescemos 1 centímetro sequer no conhecimento bíblico. Temos fome de prazer nas madrugadas, mas os nossos joelhos desconhecem o chão sereno e o quebrantar diante de Deus dentro de um quarto secreto. E Mateus escreve diante de uma realidade onde Jesus está peregrinando, saindo de uma sentença de 10 cidades, onde ele pregara o evangelho, mas a tradição repugnou, repulsou, tirou Jesus dali de dentro. O pseudo-intelectualismo dos gentios negaram a fé que é meritocraticamente atribuída apenas em Cristo Jesus. Não é pela força das obras, não é por conhecer a lei, mas é por declarar que em Cristo Jesus nós já fomos salvos pela obra do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele ascendeu na história, e Jesus está dentro de um núcleo chamado como greco-romano. A cultura grega, o império é romano e a religião judaica, mas Jesus não se aliançou com nenhuma dessas esferas, porque ele não tem compromisso com uma cultura que não o glorifica. Por isso que nós fomos chamados para redimir a cultura. E Mateus escreve o evangelho diante da saída das cidades impenitentes, cidades que rejeitaram a Jesus, e é por isso que ele conclama: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Sidom, se houvesse feito os sinais que houvera feito em vocês em Sodoma e Gomorra, talvez eles já tivessem convertidos. A quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Tem gente querendo descer a níveis profundos da revelação, mas responde muito pouco diante daquilo que sabe. Até porque Jesus, diante dessa verdade, nunca te chamou para ser feliz. Ele sempre chamou a igreja para ser fiel. Porque a igreja que é fiel experimenta da provisão, ainda que na dor e na tristeza, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os teus frutos, ainda que não haja alimento no campo, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu confiarei em ti. Feita a introdução, Mateus escreve: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo. O que nós encontramos como doxologia, o que é isso? Palavra estranha. É o momento que o autor está escrevendo, e ele é tomado por um sentimento de adoração. Não adianta transferir conhecimento se nós não experimentamos das beatitudes desse conhecimento. Pregamos libertação presos, pregamos adoração secos, apontamos o caminho e estamos perdidos. Mas Jesus está nos dizendo para que eu e você tenha nele o exemplo primário. Naquela ocasião onde Jesus havia sentenciado uma cidade, que havia rejeitado a mensagem da salvação e o cristianismo simples, mas que salva homens poderosos e indoutos, que atravessa os âmagos da nossa alma e da nossa autoexistência. Um evangelho que chacoalha o nosso interior,
que muda a nossa estrutura, que nos coloca de joelhos diante de Cristo Jesus, um avalanche de graça que nos faz render, dizendo: aquele que começou a boa obra em você, este mesmo, ainda que você não, ele é fiel para cumprir todas as coisas. Ele diz assim, naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, porque nada do que Jesus fez sem uma vida de adoração. As canções que Jesus estava compondo, não era com letras em papel, mas com cada uma das cordas musicais da própria vida. Ele apontava um caminho que ele estava. E ele diz: Pai, eu te louvo porque o Senhor me dera a autoridade, e eu tenho devolvido essa autoridade ao Senhor. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E ele diz ainda: porque escondestes essas coisas dos sábios. Irmãos, há um grande teólogo que nos diz: o Evangelho não é apenas no campo da mente, ainda que seja importante. Ele não refuta a inteligência, racionalidade e intelectualidade, não. Mas o Evangelho não pode ser compreendido por lógica, porque é uma mensagem salvadora a pobres homens pecadores que nada fizeram para merecer esta graça vinda do alto. É a mensagem que salva homens perdidos como eu e muitos de vocês. Uma mensagem que nos esconde na obra de Cristo, que arranca as nossas estratégias, que destrona o nosso contrato de vida e solapa os nossos castelos de areia. É uma mensagem que invade o nosso coração e nos permite em Cristo Jesus publicamente confessarmos que somos deles, fomos feitos por Ele e para a glória dEle nós vivemos. E Ele nos diz, Ele escondeu essa mensagem diante dos sábios, daqueles que diziam conhecer, mas nada sabiam, e daqueles que se consideravam culto. É muito triste encontrar com terrenos de corações assim. Eu já sei o suficiente, mas quem nunca parou para aprender não tem o direito de se levantar para ensinar, porque é um privilégio aprender com Cristo. E o descanso que Cristo está oferecendo é que diante dessa escola rabínica da época, chamada Talmud, as crianças se afadigavam. Imagina decorar toda a Torá. Elas tinham que prestar conta desse conhecimento em provas orais. O que cansavam essas crianças, o que cansavam os próprios rabunis que as ensinavam. Eles se esqueciam que a lei não poderia ser guardada na sua totalidade, porque a lei revela o caráter de Deus e a nossa insuficiência. Mas eles insistiam em criar tradições. A religiosidade tomou conta da nação de Israel. O que cansava, nós não estávamos conseguindo avançar, porque os rudimentos da tradição, criado por homens, foram sucumbindo um relacionamento puro com Deus. E eles diziam assim: é necessário que você decore toda a Torá, lave as mãos constantemente, antes de comer, preservando os rituais. Mas Jesus está nos apresentando um discipulado muito mais excelente. Ele diz assim: eu escondi a sabedoria dos grandes e a revelei aos meus pequeninos. Homens que não eram dignos da Galileia, pescadores iletrados, que fediam peixes, aqueles que eram a escória do mundo,
aqueles que não tinham direito de se assentar em mesas postas diante do Rei Cristo Jesus. Mas o próprio Cristo veio exatamente na direção daqueles que estavam adoentados, machucados, canas trilhadas à beira do caminho. Ele disse: eu não vim apagar o pavio que fumega, eu não vim amassar as canas trilhadas, eu vim soprar o pavio, eu vim colocar as canas de pé, aqueles que estão caídos para experimentarem uma situação de governo. Eu vim trazer o pequeno, confundir os grandes, levantá-los dos monturos e colocá-los entre os príncipes e poderosos dessa terra. Eu pego os que não são para confundir os que são, os últimos eu coloco em primeiro, os que nada têm possuindo tudo. Esquentei. Aleluia, obrigado. E Jesus está nos dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Grande parte dos judeus rejeitava o Filho, dizendo conhecer o Pai. Como que nós temos a coragem de proclamar o Evangelho do amor, odiando? Anunciamos o perdão com o coração magoado e atrofiado, sem liberar o perdão. Não tão distante dessa realidade, mas semelhante. Dizemos proclamar o Filho, mas não evidenciamos o nascimento que nos permite sermos a imagem e a semelhança do Filho. As mãos que se levantam para adorar, em grande parte são as que violentam esposas em casa. As mãos que nós proclamamos ao céu dizendo: receba a tua glória, são mãos dominadas em grande parte em pornografia. Como proclamamos dizer que amamos o Pai, se muito menos conhecemos a obra do Filho? Jesus está dizendo: tudo me foi entregue. Mas a mensagem que eu tenho a apresentar aos judeus, eles rejeitaram, porque eles escolheram o caminho da religião. Eles preferiram roupas talares e coração desnudado, podre. Eles levantavam orações em praças, mas a eternidade não os conhecia no secreto. E cansava toda uma nação, dizendo: eis ali o Cordeiro, sem o conhecer. Eis o Cristo, Filho do Deus vivo, sem experimentá-lo. Irmão, você pode vir do jeito que você quiser e deve, mas permanecer? Não, porque aquele que está em Cristo, a palavra nos diz: nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Ele diz: todas as coisas me foram entregues, reino, poder, domínio, porque Jesus cumpriu a obra da redenção. Ele consumou no Calvário. A hora era a nona, o céu escureceu, as rochas fenderam, e ele conclama dizendo: tetelestai, consumado está. Para que essa mensagem traga descanso à nossa alma, descanse no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Ele disse: ninguém conhece o Pai,
Mas nós cantamos tanto sobre o Pai, mas negamos a obra do Filho, quando resolvemos tomar o centro, no lugar do Filho, colocamos a nossa performance, diplomas, famílias, conquistas. Isso cansa. Salomão dizia que é insaciável os desejos efêmeros de uma alma desenfreada. Ela não se cansa de fartar. Quanto mais possui, mais desejo ele tem. Mas se te pedirem hoje a razão da vossa fé, o que você apresentaria? Esse cansaço estava tomando conta de todo aquele mundo onde Jesus está inserido. Pessoas que caminhavam sobre julgos, fardos pesados. Eles se achavam, e nós precisamos compreender que seremos para sempre indignos, mas em Cristo Jesus é que nós fomos justificados. Não há outra forma de alcançarmos a obra salvadora de Deus, senão por meio do Filho. E ele diz assim: e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Isso nos mostra uma soberania de Deus, mas não anula a nossa responsabilidade humana em buscarmos a Ele. Ele se revela de Gênesis a Apocalipse. Ele se revela na sua palavra por meio das profecias, por meio das festas. Ele se revelou por meio dos profetas. Ele se revelou a homens simples, porque Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos escolher. Ele decidiu aliviar o nosso cansaço. Ele decidiu refrigerar a nossa alma cansada, desassossegada. Ele escolheu estender a eternidade em Cristo a nós, por soberana vontade, como diz o Evangelho de Marcos: eu é que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E ele diz aqui: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Agora entramos na mensagem. Nós imaginamos que esse cansaço é uma vida exaustiva de trabalho. Nós imaginamos que esse cansaço é a correria do dia a dia. E tudo bem em a gente compreender parte dessa declaração e incluir os nossos cansaços como merecedor de descanso. Mas o que Jesus está ensinando não é isso. Jesus está nos convocando a um discipulado leve, mas ao mesmo tempo desafiador. Porque nesse discipulado com Cristo Jesus, o Senhor é Ele. A regra é dele, e a direção é o que provém da palavra. Nós não escolhemos o que fazemos, mas é Cristo que nos escolhe para cumprir aquilo que Ele decidiu. É Ele que nos capacita para o cumprimento dessa missão. E o discipulado que Jesus tem para nós é de ensino, correção e edificação, mas vai requerer não apenas uma parte, mas tudo do nosso coração. Se Jesus não for o primeiro na sua vida, jamais Ele lutará para ser o segundo. Até porque Jesus não depende da adoração da igreja para ser Deus. Quem depende de Deus é a igreja para continuar o adorando. Ele diz: venham dentro das escolas cansados. Imagina a gente decorar Levítico capítulo 19 e alguém conclamava: o que está escrito? Irmãos, eu sei que aqui em São Paulo não, mas tem outros lugares que a gente começa o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e termina: tudo posso naquele que me fortalece. Porque a religião muitas vezes
nos ensina um caminho contrário até Deus. Ela coloca sobre nós um fardo de merecimento. Se você pagar o preço, fulano vai ser salvo. Que preço da morte? Fulano vai ser salvo porque Jesus já pagou o preço. Não, nós precisamos de seguir uma corrente de libertação, de mais ou menos 360 sexta-feira da libertação. Deixa eu te explicar, libertação não é o demônio sair falando grosso, a verdadeira libertação é Jesus entrando, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O cansaço da religiosidade, o cansaço do automatismo, do experiencialismo e poucas escrituras, onde ela é solapada, lançada de lado, onde Cristo não é venerado, adorado e glorificado. Nós não inventamos uma imagem de Cristo, nós adoramos pelo aquilo que Ele revelou nas Escrituras. A forma de adoração não convém à igreja, mas como Ele exige da igreja o adorar, e Ele exige muito mais alto do que nós imaginamos, deve ser em espírito e em verdade. Ele disse que traria descanso. Preste atenção, os jugos eram colocados em cima de burros, que carregavam cargas pesadas. Esses jugos eram o que controlava e dava direção. Se de um lado a tradição judaica tentava direcionar a nação em nome da religião, Jesus está dizendo: no meu discipulado eu ensino, eu conduzo, eu levanto, eu abato, eu sustento, eu capacito, mas sou eu o centro, o primeiro, o último, o Senhor da história, o Rei dos Reis, o general de guerra, o começo e o fim, o Alfa e o Ômega, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. No discipulado com Jesus, o cansaço encontra descanso, porque Ele é a fonte de águas vivas, que refrigera a nossa alma. Então pare de correr na força do seu braço, se renda. Tem gente aqui que nem para desviar mais presta. Deus te estragou para você dar errado. Você já viu? A gente tenta parar, mas é aí que Deus em Cristo nos faz avançar. E esse é um texto que nos comissiona a voltarmos à dependência na obra do Filho, em clamarmos por socorro ao Filho, em clamarmos e ansiar por Cristo Jesus voltar a ser o centro da nossa busca, a fonte da nossa adoração, o desejado das nações, o cabeça da igreja. É Ele que nos alivia. Ele diz: venham, irmãos. É como se olhássemos para um portal e estivesse Jesus dizendo: vem, e nós corremos, deixamos contatinho para trás. Aleluia. Quando Jesus clama, a gente deixa para trás a fofoca, mentira. Aleluia. Os jeitinhos, as sonegações, as gambiarras. A gente deixa para trás sensualidade.
o forró. E aí a gente corre para dentro dessa porta. E quando a gente entra, ele diz: agora vai e prega o evangelho. Mas Jesus, eu não acabei de entrar, sim, porque é uma comissão. Mas eu nunca ouvi que eu tinha que ir. Provavelmente é porque nunca entrou. Porque deseja entrar sem ter relacionamento. Não quer os olhos de Jesus, quer apenas as mãos. A indiferença é que nos faz experimentar o cansaço e a apatia de uma vida religiosa. Bate ponto na igreja, mas não é conhecido como a igreja que estará com Cristo em glória. E Ele está nos convocando a esse genuíno discipulado. O contexto de Mateus escrevendo era que os judeus já conheciam a tradição da lei. Aquele crente que já domina a escola bíblica dominical, só não pratica uma vírgula do que sabe. Ele sabe cantar, mas já está afastado há tempos do caminho da adoração. Atrofiado está o coração. Ele partilha informações que matam outras pessoas. Ao invés de ele ajuntar, ele separa. O cansaço que invadiu a alma, a busca pelos prazeres e os deleites que o evangelho proporciona, não é para a gente se acostumar, porque não somos dessa terra. Nós estamos apenas de passagem, construindo uma história para a glória de Cristo Jesus, e apontando todas as coisas para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não a nós, mas a Ele. E é por isso que Ele ensina dizendo: quando vierem, troquem o jugo da religião e recebam o meu, deixa eu conduzir. Irmãos, é muito fácil a gente falar assim, ó: não olha para o homem não, porque o homem olha para covardia. Porque o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: quer conhecer Jesus? Olha para mim, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem coragem? Quer conhecer uma empresa redimida pela obra da cruz? Vai na minha. Quer conhecer um casamento em Cristo Jesus? Olha para o meu. Quer ver alguém autêntico em Cristo Jesus? Anda comigo. Para conhecer os homens, nós não precisamos abrir os ouvidos por aquilo que eles proclamam, mas onde está o coração, nós encontramos muito mais verdade naquilo que eles amam, do que daquilo que eles dizem possuir. E Jesus está transferindo a responsabilidade a Ele. Troquem, deixem aos meus pés, abandonem a religiosidade, abandone essa autotentativa de serem justificados pelos méritos próprios. Apenas se lancem a mim, se rendam a mim, e a casa que eu entrar, eu cearei com ela e ela comigo. Irmãos, existe um grande risco da gente resolver deixar Jesus nos discipular. Pode correr o risco da gente virar crente de verdade. É perigoso a gente ter contato com a verdade e ter que dar tchau para as mentiras. Aleluia. A tradição pregava: decore, se vista, preserve. Mas a graça está nos apontando: creia,
confesse e abandone. Enquanto a lei nos apontava: lute, a obra da cruz, não desista, porque Cristo é quem peleja por você. E ele diz ainda: eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, os mestres da lei não tinham paciência de ensinar. Eles eram soberbos, presunçosos, diziam possuir todo o conhecimento. Eles não tinham a graça de ensinar os pequenos. Eles não tinham paciência de catequizar, conduzir. Eles queriam apenas a plataforma da sinagoga. Eles queriam seus nomes conclamados nas praças. Eles queriam apenas a erudição, mas o discipulado eles corriam. E Jesus está apontando, dizendo: então aprendam de mim, que além de manso, cuidadoso, eu sou humilde. Eu ensino de maneira plural, mas eu também seguro na mão de maneira pessoal. Eu é que te sustento, eu é que te ensino por meio da minha palavra a sã doutrina. Eu te conduzo no aprendizado, e jamais lançarei sobre o seu rosto nenhuma condenação. Mas na medida que você experimenta um relacionamento com Cristo, as consequências são a abnegação. A realidade do coração é: eu não quero e não pertenço mais a este mundo caído. Ele diz: e vocês encontrarão descanso. Tem gente cansada, correndo de praga e mandinga, está com medo do nome ter sido escrito na boca do sapo. O que deveria te perturbar é se o seu nome está escrito e arrolado no céu. Preocupado se vai dar certo do jeito de Deus dar. Ele quebra e refaz. Quando a gente acha que estamos já firmes, Ele poda para crescer. Quando achamos que Ele se foi, Ele se apresenta e provê. Quando achamos possuir, Ele tira, para que a gente aprenda que nada do que Ele nos dará é para que mantenhamos isso como um troféu, mas aqueles que estiverem dispostos a devolvê-lo, Ele dará abundantemente mais. O verdadeiro evangelho não é apenas o papel picado. Nós celebramos a vida em Cristo, mas o verdadeiro evangelho é cada uma das ações sendo destronadas que não glorificam a Jesus, elas que devem ser estilhaçadas dentro de nós. Aquele que mentia não mente mais. Antes aquele que furtava, agora partilha como Zaqueu: eu devolverei 4 vezes mais. A celebração é acompanhada de uma semente de gratidão e de euforia por experimentar o genuíno discipulado, que não vai custar uma parte da sua vida, vai custar tudo. Ele não quer o que você tem, Ele quer você, porque as coisas que tem nos possuído, esse é o discipulado que acalma a nossa alma inquieta, que nos faz viver para a glória dEle, e ainda que nós desagrademos
Os homens, todavia, nos compele a glorificarmos a obra de Deus em Cristo. Melhor é agradar a Deus do que aos homens. Você pode ficar de pé no seu lugar? Tomem sobre vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós encontramos descanso na nossa alma quando entregamos por completo a nossa vida para Cristo Jesus. Ele não te chamou para um caminho que Ele antes não tenha trilhado. Ele não exige nada de você que antes Ele não tenha feito. Aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feito justiça de Deus. Ele, sendo Deus, não apegou o ser igual a Deus, mas antes esvaziando a si mesmo, tomando a forma de um servo, não usou por usurpação, antes nos serviu, andou entre nós. Por isso nós conclamamos: o castigo que nos traz a verdadeira paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós já fomos sarados. O convite para mim e para você nessa noite é: venha, seja despertado tu que dormes, volte ao primeiro amor. Aquele que tem fome, venha e coma do pão da vida. Aquele que tem sede, venha e beba. E se permita ser ensinado, se permita ser instruído, se permita ser confrontado, se permita ser alargado, se permita ser desafiado, se permita um encontro com Cristo, uma novidade de vida. Experimente da vida que emana do céu. Talvez já batemos na porta da religiosidade, talvez a nossa luta foi com as coisas em oculto, tanto sincretismo, tanto esoterismo, mas o que nós precisamos nessa noite é apenas render aos pés da cruz. Ele foi, mas foi preparar morada. Então não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu já vos teria dito: eu vou, mas vou preparar lugar para onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o verdadeiro discipulado, onde nós somos esticados, onde nós oramos para ter vontade de orar, onde a palavra deve ser ansiada. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. O verdadeiro discipulado traz descanso. Então lance tudo hoje, nessa noite, aos pés da cruz. Pare de tentar do seu jeito e da sua forma. Talvez as suas estratégias precisam se curvar ao ato de súplica nessa noite. A menina do fluxo de sangue já havia gastado tudo com os médicos, mas o dia que ela se encontrou com Jesus, a história dela foi mudada.
E o que Jesus tem a te oferecer não pode ser comprado, nem por prata, nem ouro, mas sobre uma palavra. Por isso que Pedro diz: o que eu tenho, eu te dou. O poder de Deus. Por isso levanta e anda. Você pode fechar os seus olhos. Jesus, nós queremos um compromisso real com o Senhor e a sua palavra. Nós entendemos que para esse tempo e para essa hora há um anseio por uma igreja que anseia pelas Escrituras. O obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Jesus, nós queremos os teus arautos, nós queremos os teus conselhos, nós queremos a tua palavra, nós queremos o Senhor no centro, nós queremos um encontro real e genuíno com o Senhor, vidas transformadas. Nós queremos fundamentos, raízes, uma nova identidade em Cristo, uma nova realidade em Cristo. Nós assumimos essa responsabilidade, nós trocamos o fardo, lançamos aquele que tem nos cansado. Senhor, a nossa autotentativa de sermos felizes, nós encontramos em Ti a verdadeira alegria nessa noite. O Senhor é o bálsamo que nos refrigera, o Senhor é a eternidade que nos dará descanso. A Tua palavra pode nos manter de pé. Nós não temos outro bem além do Senhor. Por isso nós oramos nessa noite, clamamos ao Senhor: faça morada em nós. Eis-me aqui. Se você pode, conclame essa verdade e diga bem alto: eis-me aqui, Jesus. Envia-me, Senhor. Pode contar comigo. Eu estou pronto. Levanta a sua mão para o céu. Feche os seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus. Nesta noite eu ouvi a Tua palavra e eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Diga: eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas por algum motivo eu me afastei. Mas nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Diga bem alto: eu quero experimentar desse descanso. Diga: eu quero experimentar desse discipulado. Diga: eu quero que a minha alma encontre renovo nessa noite, em nome de Jesus.